A paz do Senhor a todos. Estaremos dando continuidade à continuação dessa série de estudos. No dia de ontem, ali nós falamos sobre a Trindade e entramos um pouco ali nos concílios, aonde que ficou definido a Trindade, ficou definido também nesse concílio quais tivemos a união hipostática, as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, onde ficou definido que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E eu deixo uma pergunta. Se o Shema Israel, Deuteronômio 6:4, nos diz que ouve Israel, Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é um. Se Deus é um, como que Jesus também pode ser Deus? Muitos defensores, a teologia, aonde defende a nossa teologia aqui, defende que Jesus é Deus, eles usam João 1. E será que João 1 está dizendo que Jesus é Deus? Será que João capítulo 1 está se referindo a Jesus? O texto diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pode estar se perguntando, muitos podem estar dizendo, mas irmão Maurício, ali está dizendo que o verbo estava com Deus e que o verbo era Deus. Está dizendo que o verbo estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esta palavra verbo, meus irmãos, que no grego é logos, e no hebraico esta palavra é davar. Tanto davar quanto a palavra logos, que é a tradução do hebraico para o grego, significa palavra. Está dizendo que no princípio era a palavra e que a palavra estava junto de Deus, estava com Deus. E aqui foi colocado na parte C do versículo que o verbo era Deus, ou que a palavra era Deus. Mas se nós pegarmos uma versão mais próxima dos originais, essa tradução ficaria que a palavra era divina. E o verso 2 diz que ela, a palavra, estava no princípio com Deus. E que todas as coisas foram feitas por intermédio dela, da palavra. E sem ela, nada do que foi feito se fez. E a vida estava na palavra, estava nela. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Se nós pegar o texto de Gênesis 1 e 3, vamos abrir ali, Gênesis 1 e 3, olha o que vai dizer. Gênesis capítulo 1 e versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus ali disse Deus teve que pronunciar algo. Deus teve que dar uma ordem. Quando Deus dá essa ordem, sai a palavra da boca de Deus.
No Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se a palavra é considerada como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e nós podemos ver em Provérbios 8, no verso 22 em diante, vai dizer assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Ó, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então a palavra, ela foi criada por Deus. A palavra foi a primeiro ponto da criação, e por meio dela que Deus criou a terra e tudo quanto nele há. Foi por meio da sua palavra. Por isso que João está dizendo que no princípio era o verbo, e que o verbo estava junto de Deus, e que o verbo era divino, a palavra era divino. E nós podemos ver no versículo 6 de João que houve um homem enviado de Deus. Deus enviou um homem, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, da palavra, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz. João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A luz é a palavra. Pois a verdadeira luz, que alumia todo homem, estava chegando ao mundo. Essa luz, que é a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por meio da palavra, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E a palavra se fez carne e tabernaculou em nosso meio, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim. Passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. A palavra já existia. Ó, no versículo 16, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, meus amados, aqui está falando da palavra de Deus. A palavra existia com Deus. A palavra foi criada pelo próprio Deus. O que João está dizendo é que o Salomão escreveu aqui em Provérbios 8 e 22. Agora nós vamos ver quem é Jesus. Em Gênesis 3 e 15, vamos abrir aqui João 3 e Gênesis 3 e 15.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós podemos ver que aqui Jesus é a semente da mulher. Números, não, Gênesis 49. Gênesis 49. 8 ao 10. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sob a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui está falando uma profecia, uma bênção para Judá, que o cetro, o governo, não sairia de Judá. E aqui nós podemos ver que o Messias é o leão da tribo de Judá. E Yeshua, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele veio da descendência de Davi. Nós podemos ver que Números 24, olha o que diz Números 24 ao 17. 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Nós vemos aqui que uma estrela, o Messias é comparado a uma estrela que procederá de Jacó. De Jacó sairá o guia, o rei de Israel. Assim como Deus fez uma promessa para Davi, que da descendência dele sairia o rei, o que governaria. Nós podemos ver também em Deuteronômios 18 e 15. 18 e 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. Quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falam bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falarás tudo o que eu lhe ordenar. Aqui Deus está dizendo para Moisés que levantaria um profeta e que colocaria nesse profeta suas palavras. Jesus, ele veio e falou as palavras de Deus. Quando Jesus é batizado, que o Espírito desce sobre ele, ali ele estava recebendo a unção. Ali as palavras de Deus estavam sendo colocadas na sua boca para anunciar, para falar. E tudo que Jesus ele falava vinha do Pai. Como que Jesus, sendo um judeu, um homem que cumpria a Torá, a lei, ia se fazer Deus? Ele sempre dizia que as palavras não vinham dele, mas eram do Pai. E aqui diz que, no versículo 18, suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, está dizendo semelhante a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que ordenar. E de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Deus vai pedir contas de quem não ouvir as palavras de Jesus. Daquela liderança de Israel que não quis ouvir, não quis dar crédito. Diz mais.
2 Samuel 23, 1 e 2. Assim como Davi também foi ungido, e o Espírito Santo falava por meio dele, assim o Messias, Jesus, ele também foi ungido, e o Espírito Santo falava por meio dele. Isaías 42, nós podemos ver também. Isaías 42. Diz aqui: eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em que minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui está dizendo uma profecia do servo. Jesus é o servo. Nós podemos ver também em 49, Isaías 49. Que diz 49, versículo 5. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que te torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Aqui está uma profecia sobre o servo. Jesus é esse servo. Nós podemos ver em Isaías 53, o famoso servo sofredor, aonde fala de tudo quanto Jesus ia padecer, ia sofrer lá na cruz. Nós podemos ver em Jeremias 23, versículo 5. Jeremias 23. São profecias referentes ao Messias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Aqui, Jesus é colocado como um renovo, um rei que reinará e agirá sabiamente e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, justiça nossa. Então nós podemos ver que um renovo, um rei, é comparado a Jesus. Que levantaria a Davi um renovo justo, um rei. Nós podemos ver Ezequiel 34. Ezequiel 34. Capítulo, versículo 23. Ó, diz assim: suscitarei para eles um só pastor, e eles apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e lhes servirá de pastor. Assim como Davi foi um pastor, assim como Davi conduziu o povo de Israel, assim Deus suscitaria um pastor que apacentaria o povo de Israel, que apacentaria as ovelhas. Nós podemos ver também João, Evangelho de João também, no capítulo 8. E 12, versículo 12. De novo falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Por que Jesus diz que ele é a luz do mundo? Porque a palavra, ele está falando a palavra de Deus. Ele é a palavra que se fez carne. Jesus é a palavra. Nós podemos ver em João capítulo 10, sobre o bom pastor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus diz, pois lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, no versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar
Por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus diz que eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, versículo 17, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus veio para dar a sua vida pelas ovelhas, porque Jesus ele é o Cordeiro Pascual. Jesus é aquele Cordeiro que Abraão viu, Abraão contemplou o seu dia. Jesus é o Cordeiro, conforme diz João ali. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. João capítulo... Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o que eu disse, que venha depois de mim. Tem, contudo, o João capítulo 1 e 29 diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Por que João está dizendo que já existe de mim? Porque Jesus é o Cordeiro, Jesus é a palavra. Não que Jesus existia. Quem existia era a palavra de Deus. Nós podemos ver, conforme o salmista, no capítulo 2, Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 2, e versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus, o filho, Jesus, ele foi criado. Ele não tinha a mesma essência do Pai, ele é a palavra. E nós podemos ver que a palavra, ela foi criada. A palavra, conforme diz João, estava com Deus no princípio. E que por meio da palavra todas as coisas foram feitas. É isso que a gente deve entender e compreender. Que não tem como conceber a ideia de que Jesus é Deus. Jesus veio como um homem. E para nós finalizar, Hebreus, vamos ver Hebreus, diz assim, havendo Deus, capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus falava pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Então, aqui Deus está, o autor, a Epístola aos Hebreus está dizendo que Deus deu poder e autoridade ao Filho, constituiu o herdeiro de todas as coisas. Porque nós podemos ver lá em Êxodo, quando Deus envia Moisés, Deus diz assim, Moisés, eu vou te constituir como Deus para Faraó. E Arão será como Navi, como profeta. Aos olhos de Faraó, tu vai ser como um Deus. Mas Moisés não era Deus. Assim como Jesus. Ele recebeu a autoridade de Deus. O poder. Aos nossos olhos, nós podemos, aos olhos de assim como o Faraó via como um Deus, muitos veem Jesus como um Deus. Mas Deus é o Pai. Jesus veio como homem nesta terra. Ele é o Cordeiro. Que possamos aprender mais com o nosso Senhor. Que Deus abençoe. Fique na paz e até